Dando início à resolução de mais uma atividade 1 do segundo bimestre, proporção nas reações químicas, estequiometria, ou como eu costumo falar, cálculo estequiométrico, que está no capítulo 6 do livro que vocês receberam. Primeira questão, o que ela está dizendo? O ácido fosfórico, H3PO4, empregado em alguns procedimentos odontológicos, pode ser produzido por meio da reação entre ácido sulfúrico, H2SO4, e fosfato de cálcio, Ca3PO4, 2, proveniente da rocha apatita, de acordo com a reação assim equacionada. Então, vamos lá. Observar se a equação está ou não balanceada. Como a gente pode observar, né, pelos valores que tem aqui no coeficiente, a gente já percebe que ela está balanceada. Por quê? Porque eu tenho valores no coeficiente diferente de 1. Porque quando não tem nenhum valor escrito, fica subentendido 1. Então, observe que aqui, ó, 3 vezes 2, eu tenho 6 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes, eu só tenho hidrogênio nessa substância. Do lado dos produtos, 2 vezes 3 dá 6, então 6 é igual a 6. Tenho 6 hidrogênio do lado do reagente, 6 hidrogênio do lado dos produtos. 3 enxofre, porque aqui subtende o valor 1, então 3 vezes 1, 3 enxofre do lado dos reagentes. 3 vezes 1, então eu tenho 3 enxofre do lado dos produtos. O cálcio, né, também tenho 3 do lado dos reagentes, 3 do lado dos produtos. Então, com isso, a gente observa que a equação está balanceada, porque é o primeiro passo quando a gente vai resolver uma questão de cálculo estequiométrico, analisar se a equação química está balanceada. Então, vamos ver o que ela está pedindo. O que a questão está pedindo na letra A? Que quantidade em mol de ácido sulfúrico, então o ácido sulfúrico é essa substância aqui, e de fosfato de cálcio, que é essa outra substância aqui, são necessárias para produzir 10 mols de ácido fosfórico. Quem é o ácido fosfórico? Essa substância aqui, que é o que eu quero saber, né? Então, o que acontece? Caneta aqui. Tá com um probleminha. Vamos lá. Para a resolução ficar mais rápida e não demorar tanto, eu já trouxe tudo respondido. Vou só explicar como é que funciona a resolução. Então, vamos lá. Como eu já disse, né, a equação está balanceada e ele quer saber que quantidade em mols de ácido sulfúrico e de fosfato de cálcio. Então, em uma alternativa, ele quer saber duas coisas. Então, a gente vai fazer por partes. Vamos fazer primeiro para o ácido sulfúrico, né? Então, eu vou tirar os dados do ácido sulfúrico, porque eu quero saber que quantidade em mol de ácido sulfúrico é necessário, né, para produzir 10 mols de ácido fosfórico. Então, vamos lá. Então, eu peguei essas informações de acordo com o enunciado. Então, observe que é 3 o coeficiente, né, do ácido sulfúrico e 2 do ácido fosfórico. Então, quando ele fala quantidade, né, que quantidade em mols, então ele está falando de quantidade de matéria. E se ele quer em mols, então vamos lá, como é que funciona a resolução? Esse 3 aqui eu peguei do coeficiente do ácido sulfúrico, esse 2 aqui eu peguei do ácido fosfórico. Então, observe que aqui vai ser as informações do ácido sulfúrico e aqui do ácido fosfórico. Então, eu tenho que 3 está para 2. E na questão ele quer saber qual a quantidade em mols de ácido sulfúrico. Então, se aqui é as informações do ácido sulfúrico, o X fica abaixo dos dados do ácido sulfúrico. E ele quer saber quantos vai ser necessário, né, quantos mols, para produzir 10 mols de ácido fosfórico, que é essa outra substância aqui. Então, eu coloquei os 10 mols abaixo do ácido fosfórico. Eu não posso confundir aqui, porque se eu inverter aqui, o cálculo vai dar errado. Então, os dados de ácido sulfúrico abaixo de ácido sulfúrico e os dados de ácido fosfórico abaixo de ácido fosfórico.
Então, o que eu tenho que fazer aqui? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Então, a seta que está saindo de x está apontando para 2 e a que está saindo de 3 apontando para 10. Então, vamos lá. Montando a regrinha, né? X vezes 2 vai ser igual a 3 vezes 10. X é o que eu quero saber, eu isolo, então é 3 mols vezes 10, porque x vai ser igual a tudo que está depois da igualdade. Quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Se eu for fazer esse cálculo de forma direta na calculadora, eu tenho que colocar um parêntese aqui para não dar erro. Então, eu coloco parêntese, 3 vezes 10, fecho parêntese, dividir, porque quando eu tenho os dados, coloco um traço e um valor abaixo aqui, significa que é uma divisão. Então, coloquei essas informações, divide por 2. Obtenho o valor 15 mols. Então, fiz a primeira parte da letra A. Vamos para a segunda, né, que agora é o fosfato de cálcio. Do ácido sulfúrico eu já calculei, do fosfato de cálcio. Então, quem é o fosfato de cálcio? É esse reagente aqui. Quero saber quantos mols vai ser necessário dele para produzir 10 mols do ácido fosfórico. Então, vamos lá. Analisei que são essas duas substâncias que eu vou trabalhar. O coeficiente dessa daqui não tem nenhum valor, que é o fosfato de cálcio, então fica subentendido 1. E o coeficiente do ácido fosfórico, né, é 2, como a gente pode observar aqui. E como ele quer saber a quantidade de matéria, né, ele quer saber do número de mols, então eu tenho que 1 mol está para 2. Então, onde saiu esse 1? Aqui do coeficiente. E o 2 desse coeficiente do ácido fosfórico. Aí vamos lá. Como ele quer saber qual a quantidade de matéria de fosfato de cálcio, então o X vai ficar abaixo das informações do fosfato de cálcio. São necessários para produzir 10 mols de ácido fosfórico. Então, tá aqui. Quantos mols do fosfato de cálcio são necessários para produzir 10 mols? O que eu vou fazer aqui? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. A seta que está saindo de x está chegando em 2 e a seta que está saindo de 1 está chegando em 3. Montando, né? Então, x vezes 2 vai ser igual a quem? A 1 vezes 10. X é o que eu quero saber, eu isolo, então x vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade, 1 mol vezes 10. Então, 1 mol vezes 10 dividido por 2, porque x está sendo multiplicado por 2 mols. Quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Então, fazendo esse cálculo aqui na calculadora, vocês vão estar encontrando o valor 5 mols do ácido, no caso do fosfato de cálcio. Então, quando eu tiver 10 mols de ácido fosfórico, vai ser necessário quantos mols do fosfato de cálcio? 5 mols. Isso de acordo com os cálculos que a gente fez. Letra B eu vou deixar para um próximo vídeo.